Oi, povo de Deus, paz do Senhor. Eu espero que todos estejam bem, né? Na graça, na misericórdia do Senhor, porque nós estamos aqui só pela misericórdia de Deus, né? Vamos dar início a mais uma leitura bíblica. Agora a gente vai começar na epístola de Tiago, né? Irmão do Senhor Jesus. E pegue já a sua palavra do Senhor, pegue aí a espada, vamos guerrear, né? E vamos aprender mais, meditar na palavra, né? Vamos já chamar a presença do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo sobre este ambiente, Pai amado, Pai querido. Venha agora, diante das nossas mentes, tanto físico como espiritual, diante do nosso intelecto, Pai amado. Ó Espírito Santo de Deus, é somente o Senhor que pode, é somente o Senhor que opera milagres e maravilhas. Vem de encontro, abrindo o nosso entendimento para que nós podemos compreender e entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Tiago primeiro, que vai dizer assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tendo grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lançam em rosto. E ser-lhes a dada. Peço-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é incontinente em todos os seus caminhos, inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concedido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus irmãos, não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e do dom perfeito vem do alto, desde o Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Saibeis isto, meus irmãos, amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando toda a imundícia e a superfluidade de malícia, receberei com a mansidão a palavra em vós exaltada, a qual pode salvar as vossas almas. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era.
Aquele, porém, que atentam bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvintes, esquecido, mas fazendo dor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuidar-se religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião dessa é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar o órfão e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Capítulo 2 de Tiago. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tentais, a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, em acepção de pessoas, porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sordios vestido, e atenderes para o que traz o vestido precioso, e lhes disseres: assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do seu estado. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmo, e não vos fizeste juízos de maus pensamentos? Ouves, meus irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para seres ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não nos oprime os ricos e não nos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfema eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Toda vida se cumprideis conforme a Escritura, a lei real. Amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometei pecado, e sois readjudicados pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse: não cometerá adultérios, também disse: não matarás. Se tu, pois, não cometerás adultério, mas matarás, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Glória a Deus. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Meus irmãos, que aproveita, se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiveres nu e tiveres falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhe disser: ide em paz, aqueitai-vos, e faltai-vos, e lhes não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras mortas? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faz bem também os demônios o crê e estremecem. Mas o homem vão querer tu saber que a fé sem as obras é morta. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Veja então que o homem é justificado pela obra e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras,
quando recebeu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Capítulo 3 de Tiago. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Porque todos tropeçam muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas do cavalo, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que, sendo tão grande e levada de impetuoso vento, se viram como um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Também assim a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o coração, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de pencônia mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figo? Assim tampouco pode uma fonte da água salgada e água doce? Quem dentre vós é sábio e entendido, mestre pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria? Mas se tendes amarga inveja e sentimento faciosos em vosso coração, não vos glorieis nem minteis contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito facioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do altar vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderna, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcial e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia na paz para os que exercem a paz. Capítulo 4 de Tiago. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleitos, que nos vossos membros guerreia? Cobiçais e nada tens, só invejosos cobiços e não podeis alcançar? Combateis e guerreeis e nada tens, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastares em vossos deleitos. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai de vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, porventura diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistai ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vos de duplo ânimo purificai os corações.
Senti as vossas misérias e lamentais e chorais, convertei-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não falai mal um dos outros. Quem fala mal de seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outro? Ei, agora vos que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvacem. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser e se viemos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos glorieis em vossas presunções, toda a glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe de fazer o bem e não faz, comete pecado. Capítulo 5 de Tiago. Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteais por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão aprodecidas e os vossos vestidos estão comidos da taça. O vosso couro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entenzoarestes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entrarão nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra, e vos deleitastes, servas cestas, e vos corações como num dia de matança. Condenaste e mataste o justo, ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, guardando-o com paciência até que receba a chuva, temporão e dia. Sede-vos também paciente, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixei uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciências os profetas que falam em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim ou não, não, para que não caís em contradição. Está agora entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que sarais. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias ora homem sujeito às mesmas paixão que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 dias e anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se alguém de entre vós se tem desviado da verdade, e alguém o convertido, saiba que aquele que fizer converter o erro do seu caminho, um pecador salvará da noite uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Amém?
Irmãos, essa foi a palavra do Senhor Jesus que está em Tiago, o livro de Tiago. Eu espero que todos fiquem bem na paz do Senhor Jesus.